Minha igreja. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Aleluia. Pode se assentar, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Igreja, primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: hoje nós estamos no melhor lugar. O melhor lugar que uma pessoa pode estar é na casa do Senhor, adorando a Ele, buscando pelos nossos que não veio ou que ainda não vêm. Nós estamos no melhor lugar. Quantas pessoas talvez hoje queriam essa oportunidade e não teve mais? Estava meditando na minha casa, pensei, Senhor, quantas pessoas hoje acordou, às vezes foi trabalhar, saiu fazer alguma coisa e não voltou para sua casa? Quantas pessoas talvez saiu da sua casa para fazer um exame, para passar no médico e teve que ficar hospitalizado? Então, eu quero dizer isso para a igreja para mostrar o quão rica é a oportunidade que nós temos hoje de estar aqui, de abrir nossa boca e dizer, Senhor, obrigada, porque nós podemos glorificar a Ti. Irmãos, eu trouxe essa palavra, eu li essa palavra, porque ontem eu estive falando muito com Deus sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade. Porque se não fosse nada disso, nem aqui eu estaria. E eu acredito que alguns que estão aqui também, talvez, andou como eu andei uma vez lá fora. Como essas pessoas aqui que estavam assentadas à mesa com Jesus. Publicanos, pecadores, pessoas que aos olhos da sociedade eram descartáveis. Porque eu digo que Jesus veio para contrariar aquilo que o mundo dizia, né? Aquilo que o mundo diz. Muitas das vezes as pessoas olhavam para nós quando estavam lá fora, ou olham para outros que estão lá caminhando lá fora, como folha seca levada ao vento de um lado para o outro, e julgam, acham que não tem mais jeito, que não tem mais solução para aquela pessoa. Mas aqui a palavra do Senhor, Ele vai dizer que Ele veio para isso, que Ele veio para os doentes, para o doente espiritual, que Ele veio para aquele que ninguém estava nada mesmo, que Ele veio buscar aquilo que estava perdido. Muitas das vezes até a própria família, muitas das vezes fala que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas quando o Senhor nos fez, quando o Senhor nos colocou no ventre da nossa mãe, foi com propósito. Foi com propósito, não foi à toa. Ninguém veio à toa esse mundo. Né? E hoje, a honra e glória do Senhor, eu falo, o Senhor me resgatou já há alguns anos, eu posso estar aqui na presença dEle e adorar o nome dEle. E eu quero dizer para a igreja que Deus também, Ele não vê como meditando nessa palavra, eu me lembrei e falei, os olhos do Senhor não são como nós. Sabe por quê? Porque nós vemos o que está diante de nós. Nós vemos uma pessoa errando, às vezes, pecando, não andando conforme o protocolo diz que ela teria que andar. E às vezes nós julgamos, falando, não era assim que era para essa pessoa ser. Mas Deus, Ele está com nós. E mais ainda, além dele ver o que está lá dentro,
Ele nos vê lá na frente. Muitas das vezes, nós, seres humanos falhos, pecadores também, olhamos para uma pessoa no mundo do crime, no mundo das drogas, e dizemos: aquele ali, em pouco tempo, vai descer esse. Aquela lá não tem mais jeito. Muitas das vezes, se você dizer que você nunca fez isso com ninguém, você não pode mentiroso. Eu, se eu quiser, eu vou estar sempre mentiroso. Eu já olhei para ele, não tem mais jeito. Aquele ali já é caso perdido. Quando nós vemos aquela pessoa já dentro de um caixão, descendo a sepultura, Deus ainda vê ela lá na frente, pregando o Evangelho, servindo ao Senhor Jesus e resgatando outras vidas. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de propósitos. Um dia, Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. Quando Jessé chegou lá naquela casa, só para não ficar nas minhas palavras, que Deus não vê pelo homem, existia vários moços, fortes, famosos, guerreiros, homens valentes, serviam mesmo, olhando para o porte físico, jeito, a qualidade deles ali, homens que serviam para ser ótimos reis, olhando ao olho. E ali Samuel vai, é esse? Não, não é esse. Não é esse, não é esse. Deus fala para ele, eu estou falando as minhas palavras, do meu jeito. Deus fala, não, não é esse. Sabe, Samuel, você está vendo que está diante dos seus olhos. Você está vendo ali só a sua postura. Estou conjecturando, não foi bem assim. Tá? Mas eu sou no coração. E ainda falta um. E aí vem Davi. Davi contraria tudo aquilo que o olhar humano poderia dar para ele, ver dele. Pequeno ainda, menino, ficava no pasto, de ovelha, era, vamos dizer, ao ditado humano, quase sem serpentina, sabe? Que não serve para o mundo, é o que mais serve para o Senhor Jesus. E eu digo isso por experiência própria. A minha mãe está aqui, minha filha está aqui. A minha mãe testemunha que às vezes um dia ela olhou para mim e falou: será que essa menina tem jeito? Um dia pode se sentar e falar com ela, ela vai falar: será que essa menina tem jeito? Minha mãe também já vivia dentro de uma prisão ou dentro de um caixão, sabe? Fazendo tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Quando eu tinha 15 anos, mas era muito católico, né? Toda a minha família era católica. Eu conheci a palavra do Senhor através de uma família. Eu fui para a igreja, comecei a frequentar os cultos. E um dia, numa madrugada, numa vigília, eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus tem as suas maneiras de trabalhar e nós não entendemos. Eu estava ali, aquela menina, pecadora, que de repente conheceu a palavra do Senhor, ainda tão jovem, mas já fazia muitas coisas erradas, desobedecia a minha mãe. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo numa vigília de madrugada. E eu vou dizer para vocês, o pastor, os irmãos da igreja, que você entender, porque eu não era batizada nas águas. E aí eles ficaram sem entender, porque para eles, o pastor já era bem de idade, para eles a pessoa tinha que aceitar Jesus, descer a água do batismo primeiro, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, estava frio, inverno terrível, foi muito frio. E era uma meia-noite, eu nunca vou esquecer, umas 3 horas, porque estava muito frio. Pensa numa pessoa fria, né? Irmão, tinha um sofazinho igual a pastora tinha ali. No campo.
fui batizada com o Espírito Santo, irmãos, eu tirei uma cruz, joguei lá, mas o calor não passava, eu tirei outra cruz, joguei lá, eu tirei outra cruz, só com a cruzinha de baixo. Eu estava aguentando de calor. E eu não queria deixar aquela sensação passar. E depois o pastor, bem de idade, para na minha cabeça, falando amém, amém. E eu não queria parar, não. Eu queria ir embora daquele jeito. Agora, deixa eu te falar. Por que aconteceu isso? Tudo tem um propósito. Eu não fiquei. Eu não permaneci na presença do Senhor. Eu saí. E eu ganhei. E eu fiz coisas piores do que eu fazia antes. Deus sabia que eu ia fazer tudo isso. Vocês acham que não? Ninguém. Deus já sabe tudo. E aí, eu conheci as drogas mais tarde. Mas um dia usando droga, eu já usei droga quando chegou de madrugada, acabou. Eu tinha que parar, já estava amanhecendo o dia. E eu não conseguia, eu queria mais. Mas eu tinha que parar e eu sentei no meu. Aí, eu consegui ficar sem usar. Nossa, demorou muito para me dormir. Eu deitada tentando dormir. Falei, nossa, quando eu estou usando, é tão bom. Isso é tão bom. O êxtase que me dá, sabe? A euforia é tão bom. Mas, meu Deus, quando passa, quando acaba, que vontade de catar uma faca e passar no meu pescoço. Eu tinha vontade de se matar. Porque era uma depressão terrível. Aí você sabe o que eu comecei a lembrar? Do dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu falei, aquela sensação sim era boa. Gente, aquela sensação foi boa demais. Aquilo lá supera qualquer droga, qualquer bebida, qualquer coisa que você pode colocar no seu corpo, qualquer sensação de êxtase. A sensação do Espírito Santo, gente, ela cobre tudo isso. Olha, eu falei, aquela sensação era boa, porque quando passou, eu fui embora para casa regozijando, feliz. Eu queria viver, eu queria louvar o nome do Senhor. Eu comecei a lembrar de tudo isso. Então, naquele dia lá atrás, quando eu tinha 15 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, porque Ele sabia que há quase uns 20 anos de idade, eu ia cair das drogas. E eu precisava daquela lembrança. E eu falei, a palavra do Senhor diz que eu posso tentar com a minha vida. Ainda tem um Deus que ainda me espera. Tem um Deus que ainda me espera, porque não foi Ele que me abandonou. Foi eu que saí. Dar uma voltinha no mundo, igual o filho pródigo. Eu quis conhecer lá fora. Não estava bom debaixo da proteção do pai. Porque o filho pródigo tinha tudo dentro da casa do pai dele. Mas não estava bom, ele quis dar uma voltinha lá fora. E lá fora, ele acabou com tudo que ele tinha, ele ficou sozinho. Porque no mundo, para o homem, a gente vale o que a gente tem, o que a gente é. Quando você não tem nada, você não vale nada. Você é descartável, como eu disse no começo. E aí eu lembrei, falei, o filho pródigo, depois ele voltou para casa e o pai estava esperando ele. E aí, irmãos, eu me lembro que um dia eu sentava na calçada e comecei, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não consigo sair desse lugar. Eu já traficava. E quem trafica é muito difícil você entregar tudo. Não pensa assim que você chega neles e fala assim, eu não quero mais. Depois que você entra nessa vida, é muito difícil sair. É só a mão de Deus que pode nos tirar. E eu falei, Senhor, eu preciso sair dessa vida. E quando eu estava na calçada, de noite, falando com Deus, sabe o que eu vou dizer para você, igreja? O inimigo falava no meu ouvido, que crédito tem você para falar com Deus? Como que você está falando com Deus? Você abandonou Ele? Do mesmo jeito que eu começava a falar com Deus, já vi, Deus não está contente. Eu disse tudo errado. Mas, irmãos, mesmo se eu chegava e falava assim, tudo errado. Mas não me abandona não, pessoal. Eu me lembro que desde esse dia, eu comecei a buscar o Senhor e orar. Buscar, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E não penso que foi do dia para a noite, não. Ainda demorou ainda. Mas um dia, ao glória do Senhor, eu consegui entrar numa igreja. Eu consegui participar de um culto.
E eu saí de lá, eu não saí emocionada, como quando eu era jovem, que eu saía emocionada dos cultos. Eu saí de lá e falei, sim, eu vou ficar bem quietinha, não vou ficar falando, mas eu vou continuar vindo ao culto. E eu continuei. E faz 15 anos que eu continuo vindo ao culto, que eu voltei para a presença do Senhor, para a honra e glória do seu nome. O Senhor me libertou. O Senhor usou do seu amor para comigo. Igreja, o mundo muitas das vezes vai querer nos contrariar, porque nós, muitas das vezes, vai dizer que a gente está vivendo fora das regras, vamos dizer assim. Irmãos, Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para nós, nossa aparência. Deus não olha para a situação que nós estamos ou para aquilo que nós temos, porque nós não temos nada. Nós é pobre, pecador, e nós necessitamos da graça dele todos os dias, e ele sabe disso. Por isso, todos os dias, não importa o que nós fazemos, não só quem está lá fora, estou falando para nós que estamos aqui dentro. Como eu estava dizendo ontem, pastor, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu sou tão falha. Senhor, eu sou tão pecadora. Senhor, eu preciso tanto da sua ajuda. Mas aí você sabe que depois que eu terminei a oração, eu acho que é isso que Deus queria. Ouvir minha sinceridade. Deus não procura orações com palavras bonitas, frases feitas. Não. Jesus espera de nós sermos sinceros. Você acha que ele não viu tudo que eu fiz durante o dia? Ele viu. Aí chega a noite, eu vou fazer enfeitar uma oração. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Eu me irei dentro da minha casa. Eu dei umas palmadas nos meus filhos. Eu gritei com meu marido. Eu não podia fazer isso. Eu não fiz. Eu perdi a paciência. Me ajuda, Senhor. É isso que ele quer. Ele sabe que eu fiz tudo isso. Mas às vezes ele quer ouvir da nossa boca. A nossa sinceridade. Irmãos, é isso que às vezes nos aproxima mais de Deus. Sendo sincero. Sou falho, sou pecador, mas eu preciso do Senhor todos os dias. Senhor, eu sou doente e eu preciso ser curada. Senhor, eu estou perdida e eu preciso ser achada. Porque é para isso que ele veio. Para isso que ele veio. Mesmo, eu estava comentando com o pastor sobre Oséias. Mesmo o povo sendo infiel, no livro de Oséias a gente vai ver a infidelidade do povo de Deus para com Deus. Esse povo sendo infiel. Deus usa ali Oséias, quando ele se casar com a mulher que depois larga dele, se prostitui, e ele aceita essa mulher de volta. Deus manda ele aceitar. Com amor, com paciência, com carinho. É assim Deus com nós. Nós também. Nós representamos aquela mulher que se prostituiu, que traiu a confiança do Senhor, mas ele nos recebe, mesmo com amor, com carinho, sabe? Com as mesmas promessas. Está lhe esperando. Para concretizar na nossa vida o melhor que ele tem para nós. Porque Deus, ele tem o melhor. Às vezes Deus dá o melhor caminho para mim e para você. Ele já, como que eu posso dizer? Ele já faz ali o melhor caminho, a melhor trajetória. Ele já escolheu para nós. Mas nós queremos tudo para onde? E nós começamos a pegar atalho. Mas ele deixa. Sabe por quê? Porque existe livre-arbítrio. O pastor falou. Por que nós servimos a ele ou andamos no caminho que ele criou para nós? É um caminho ótimo, maravilhoso. Mas ele não quer que nós andamos ali na mão, por obrigação. Mas você quer pegar uma atalho, usa a mão. Oh, mas olha o amor de Deus. Ah, se fosse nós. Ah, eu fiz um caminho bom para você, mas você quer andar por aí? Então você vai se lascar. Se fosse nós, era assim que nós ia fazer. Mas Deus olha e fala, não. Mesmo assim eu vou te proteger. Ó, tem um leão querendo te devorar ali naquele caminho. Mas eu não vou permitir. Ó, tem um buraco que o inimigo preparou para você cair ali. E não era para você ir por ali, era para você ir por aqui. Mas você quis, eu vou deixar, mas eu não vou deixar você cair nesse buraco. Mesmo quando nós estamos longe dele,
Porque nós afastamos. Não. Ele ainda nos guarda, nos livra. Quantos livramentos o Senhor me deu? Se eu for contar com a noite inteira, e ainda não acaba. Quantos livramentos ele nos dá? Porque esse é o Deus. Não importa o que nós fazemos, o nosso clamor, a nossa lágrima, a nossa oração chega diante do trono dele. Amém, igreja? Agora eu vou chamar a minha ajudadora, que me ajuda a pregar toda vez. Nossa irmã Juliana, que vai estar louvando o nome santo do Senhor. Eu convidei a igreja a se colocar de pé. A igreja se colocar de pé. Fala com o Senhor aí nesse momento, enquanto a nossa irmã vai estar adorando o nome do Senhor. Você Eu recomendo vai Sensodyne falar Clinical com ele. Conta para Repair. É a ele as suas melhor tecnologia para necessidades. cuidar. Conta para ele alguns erros que você tem cometido. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo me refrear, me ajuda. Pede ajuda a ele. Ele está aqui pronto a te ouvir, pronto a te ajudar, pronto a te carregar no colo se você não estiver conseguindo caminhar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eleve seus pensamentos ao Senhor esta noite. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Deus. Oh,